hoje no Pesquisas em Destaque, a gente trouxe direto do jornal da USP essa reportagem, né? Essa pesquisa que fala que crianças que consomem alimentos ultraprocessados se tornam adultos mais obesos. Essa pesquisa é super recente, em julho desse ano, e ela é muito interessante porque ela é a primeira a avaliar o efeito do consumo desses produtos alimentícios desde a infância. Eles acompanharam 9.000 crianças por 17 anos, então é uma pesquisa bem completa. Vamos dar uma olhada nela? Bom, eles começam falando, né, que a comunidade científica alerta a população sobre os riscos de saúde associados ao consumo de refrigerantes, biscoitos, balas e esse tipo de produto alimentício, né, baseado praticamente em ingredientes industriais. Eles chamam de ultraprocessados. E pela primeira vez, né, um estudo foi desenvolvido aí pelos pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, em parceria com o Imperial College London, no Reino Unido. Eles avaliaram o consumo de ultraprocessados ao longo prazo, da infância até o início da vida adulta, e os efeitos, né, nos indicadores da obesidade. Como que eles fizeram isso? Foram 9.025 crianças britânicas de 7 anos, elas foram estudadas até completarem 24 anos de idade. Os resultados mostraram que os indivíduos que consumiam mais ultraprocessados na infância tinham piores padrões de obesidade. A pesquisa inédita aponta que quanto maior a participação dos ultraprocessados na dieta das crianças, maior e pior é o ganho de peso, e denuncia o papel definitivo desses produtos na infância para a formação de preferências e hábitos alimentares. A pesquisa, né, que teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o artigo foi publicado na revista médica JAMA Network no dia 14 desse mês. Ela destaca a urgência de ações de saúde pública para a regulamentação de publicidade e marketing na venda de ultraprocessados e da importância de instruir a população quanto aos riscos de saúde, né, para combater a crescente obesidade no mundo. E aí a Daniela, nutricionista e pesquisadora, ela fala que hoje está claro, né, que o consumo de ultraprocessados é o principal fator de piora da qualidade da alimentação. Mas até então não havia um estudo como esse que permite avaliar a relação entre os padrões alimentares baseados nesses produtos e obesidade desde a infância. E aí vamos entender melhor como foi a pesquisa, né? Então teve esse grupo de 9.025 crianças, né, que nasceram na década de 1990, e elas foram avaliadas por medidas antropométricas, né, que é aquele como índice de massa corporal, índice de massa gorda, peso, circunferência da cintura, e tudo isso foi coletado entre os 7 e os 24 anos de idade, no intervalo de 3 anos por cada avaliação. Essas medidas possibilitaram avaliar a evolução do crescimento e da composição corporal, bem como o desenvolvimento da obesidade da infância até o início da vida adulta. Para analisar o consumo alimentar dos 7, 10, 13 anos de idade, os participantes registravam em diários tudo o que consumiam num período de 24 horas durante 3 dias não consecutivos, incluindo alimentos e bebidas, quantidades consumidas e local da refeição. Os dados foram categorizados, né, segundo uma classificação que descreve os alimentos, não mais pelo conteúdo dos ingredientes, mas por 4 agrupamentos que avaliam o grau de processamento industrial. De acordo com a pesquisadora Daniela Neri, que foi uma das responsáveis, né, por essa análise, a classificação divide os alimentos com base na extensão e no propósito do processamento industrial em que os alimentos foram submetidos antes da aquisição das famílias dos indivíduos. Então vamos lá entender um pouquinho dessas classificações, né? Nós temos o primeiro que é o in natura, né? Ou minimamente processados. Ele inclui carne, leites, ovos, grãos e uma gama de alimentos de origem animal ou vegetal e que antes de chegar à nossa mesa pode ter sido embalados, resfriados e congelados, mas eles não sofreram adição de ingredientes nem alterações significantes. O segundo grupo é o de ingredientes culinários, que são azeites, óleos, sal e outros produtos extraídos do grupo anterior para temperar e tornar os alimentos atrativos do paladar. Já o grupo 3, o terceiro grupo, ele abrange os alimentos processados, como conserva de legumes ou de pescado, frutas em caldas.
A grande diferença ela está no grupo 4, que são os ultraprocessados. E eles caracterizam alimentos que, na realidade, nada ou quase nada tem de alimentos de verdade, como sucos em pó, por exemplo, que nunca foram frutas. É como aquilo que entendemos por comida de astronauta, mas que, segundo a pesquisadora, são uma mistura de gorduras não saudáveis, amido, açúcar e sal. E ainda acrescenta-se corante, aromatizantes, emulsificantes, espessantes e outros aditivos que dão aparência de comida e não são restritos aos homens e mulheres no espaço há muito tempo. E ela fala que hoje, né, essas embalagens, elas são embaladas de uma maneira muito atraente e promovidas por estratégias de marketing muito sofisticadas e super apelativas, especialmente para as crianças, o que pode explicar o consumo exagerado. Então vamos ver aqui o que aconteceu no final da pesquisa. Os participantes, agora já na vida adulta, né, no início da vida adulta, aos 24 anos de idade, foram avaliados. Os dados dividiam os 9.000 indivíduos em 5 grupos, de menor para maior consumo de ultraprocessados, em percentual no total de gramas de alimento consumidos. E os resultados mostraram que os adultos que consumiam mais ultraprocessados na infância pesavam 4 quilos a mais, tinham níveis de índice de massa corporal e de percentual de gordura superiores e 3 centímetros a mais de circunferência da cintura comparado aos que consumiam menos alimentos ultraprocessados. Então, olha aqui a divisão, né, do grupo 1 ao grupo 5, como foi falado, né, sendo que o 1 foram aqueles que consumiam menos ultraprocessado, né, o grupo 5 consumia mais. Então, olha a curva aqui, a diferença como foi. As crianças que mais consumiam ultraprocessados não apenas ganhavam mais peso, mas apresentavam pior ganho de peso, com maiores danos à saúde. Essa relação, chamada de efeito dose-resposta, pode ser exemplificada com o tabagismo e câncer de pulmão. Quanto mais a pessoa fuma, mais o risco dela de desenvolver o câncer de pulmão, ela explica, né, a Daniela? Com o aleitamento materno, porém na redução do risco da obesidade, quanto mais tempo a criança mama, menor o risco dela desenvolver obesidade na vida adulta. A Daniela destaca que a proporção desses alimentos na dieta das crianças britânicas é muito alta. Elas constituem mais de 60% das calorias da dieta, um número que revela uma contribuição substancial e preocupante. De acordo com a pesquisadora, há uma clara substituição de alimentos in natura ou minimamente processados pelos ultraprocessados. E ela ainda completa, né, que as preparações culinárias baseadas em alimentos frescos deveriam ser a base da alimentação saudável e fundamentais para promover o crescimento adequado da criança. E para ela, um dos principais responsáveis por essa substituição é a publicidade destinada às crianças. E na opinião dela, deve ser melhor regulamentada. E aí ela explica o porquê. Na infância, a formação de hábitos alimentares tem efeito duradouro ao longo da trajetória de um indivíduo. E por isso, a preferência das crianças por produtos que não são alimentos de verdade preocupa os cientistas. Além de um baixo valor nutritivo, com maior quantidade de calorias e gorduras, eles não são saudáveis. E menor posição de fibras, vitaminas, minerais. Os mecanismos por trás da comida de astronauta, né, que eles chamam, promovem redução da saciedade, além do consumo em excesso e sem atenção. O tempo de mastigação de uma salsicha, por exemplo, é muito menor do que de um pedaço de carne e possui menor valor nutricional. Ela explica que esses produtos são desenhados para serem consumidos rapidamente e podem levar ao vício, à perda de controle, à escravização do paladar. E quando consumimos no período de formação do paladar, o efeito é prejudicial a longo prazo. E aí nós temos essa pergunta: o que está por trás da alimentação infantil baseada em comidas ultraprocessadas? E aí ela aponta o seguinte, essa problemática não é de âmbito individual, e sim de uma questão coletiva, na qual todas as crianças podem estar expostas, e que ela exige, né, uma atuação do governo em nível de saúde pública. Os guias alimentares precisam deixar bem claro os malefícios da alimentação baseada em ultraprocessados, como o Brasil, que fez o Guia da População Brasileira e no das crianças menores de 2 anos.
Agora em 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela aprovou um modelo para rotulagem frontal de alimentos processados e ultraprocessados no Brasil, que adota um selo de advertência quanto aos alimentos com excesso de sal, açúcar, gorduras saturadas, mas é também importante que o país avance em políticas e ações para desincentivar o consumo de alimentos ultraprocessados, como a taxação desses produtos e restrição de marketing. Então vamos ficar de olho, né, nos nossos filhos, nos nossos primos, sobrinhos, enfim, você que conhece, né, alguém que tem alguma criança, principalmente aí bem pequena, fazendo essa construção do paladar, como eles chamam, envie essa matéria para eles. Eu espero que você tenha gostado, que tenha ajudado de alguma forma e, por favor, apoie a gente, inscreva-se no canal, deixe um like no vídeo e obrigada, até a próxima!